Olá, queridos, a paz, é com muito prazer que eu estou aqui. Eu sou o pastor Paulo Marcos, com muita honra e orgulho, filho do pastor Hélio, e aproveito aqui para mandar um beijo para todos vocês, direto aqui de João Pessoa, da Terrinha Linda. Um beijo para todos os irmãos e amigos da Jardim América, que a gente ama muito, a igreja da qual ainda nós fazemos parte. Se eu sei alguma coisa, se eu sou alguma coisa, com certeza eu aprendi tudo que eu sei aí. Um beijo aos meus mestres, professores, amigos, queridos, familiares, que a gente deixou por aí, apesar da distância, mas o nosso amor nos une, né? E nesse momento de dificuldade, de pandemia, a igreja aqui também fechada, decretos de governador, prefeito também mandando a igreja fechar, mas o céu continua aberto e é com muita alegria que eu recebi a escala, né, de hoje trazer uma palavra para vocês. Que responsabilidade diante de tantas pessoas tão especiais, grandes mestres, mas é com muita humildade, com muita alegria, que eu queria trazer uma palavra da parte do Senhor para todos nós, uma palavra que é muito atual e tem tudo a ver com esse momento de crise que a gente está vivendo nesses últimos dias. A palavra de hoje, Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Mateus capítulo 6, do 25 ao 33, que diz assim, a palavra do próprio Jesus no Sermão da Montanha, quando ele reúne seus discípulos para apresentar o seu projeto, seu ministério para os seus discípulos. Jesus reúne aqueles homens e vai para a montanha e ali ele cita um sermão, e esse sermão, na verdade, é a apresentação de Jesus, é a apresentação do seu projeto, o que ele esperava implantar aqui na Terra, na verdade, uma revolução a partir de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de cosmovisão, uma mudança de comportamento e mudança completa do ser humano, uma perspectiva diferente da vida que Jesus queria que seus discípulos tivessem. E esse texto, tudo a ver com o momento que a gente atravessa hoje, Mateus capítulo 6, do 25 ao 33, fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Glória a Jesus! Que palavra atual! Hoje vivemos momentos de muita crise, ansiedade. Nós ficamos desesperados porque é tudo muito novo. É um vírus novo, a humanidade não estava preparada para lidar com ele. Então, por causa disso, muitos cientistas batendo cabeça, teorias e teses controversas, cada um optando por um tipo de conduta, um tipo de medicamento, um tipo de comportamento social. Tudo muito complicado, porque, na verdade, o ser humano perdeu o controle da situação. E porque o homem perdeu o controle, hoje há uma grande crise de ansiedade. O que será de nós? O que será da minha vida? O que será da minha família? O que será do meu sustento? O que será do meu emprego, da minha empresa? O que será dos relacionamentos daqui em diante? O que será da igreja? O que será da humanidade de uma maneira geral? Enfim, quantas incertezas, quantas questões em aberto, porque tudo é muito novo. E o desconhecido, na verdade, nos assusta. Sempre que a gente não tem o controle da situação, a gente fica assustado. Quer ver uma coisa que tem tudo a ver, independente da pandemia?
uma coisa que muito assusta todos nós, é com relação ao futuro dos nossos filhos. Por mais que a gente eduque, por mais que a gente ensine, por mais que a gente oriente, por mais que a gente leve para a igreja, a gente sabe que em algum momento a gente não vai estar com eles o tempo todo, a gente não vai estar em todos os lugares que eles estão. Em algum momento eles vão ter que fazer as escolhas deles, em algum momento eles vão fazer as decisões deles, eles vão às vezes cair, às vezes eles vão se levantar, e a gente fica ansioso porque a gente quer ter junto da gente, mas vai ter algum momento que eles vão ter que decidir. A gente fica tão preocupado com relação ao futuro deles. Por quê? Porque a gente não tem o controle da situação. E muitas vezes nós ficamos desesperados com o nosso futuro, ansiosos com o que virá daqui para frente. E hoje, então, tudo está muito amplificado. Diante desse caos, diante dessa crise, a ansiedade tomou conta de todos nós. E nós somos minados, bombardeados por mais notícias, o tempo todo mais informações que nos colocam para baixo, que tentam minar nossa resistência, que nos levam ao desânimo. E a gente começa a ficar ansioso e a ansiedade toma conta de nós. E aí a gente vai para a palavra e a palavra nos consola, a palavra nos conforta, ela nos exorta, nos orienta e mesmo ela nos puxa para cá e calma, peraí. Você não precisa ficar desse jeito. E a palavra que é mais repetida nesse texto que a gente leu, você pode ver aqui no versículo 25, no versículo 27, no versículo 31. Jesus Cristo, ele diz assim: não se preocupe. E a palavra de ordem, nesse momento aqui que eu quero trazer para você é o seguinte: apesar do caos, apesar das incertezas, apesar das questões em abertas, apesar do aparente descontrole da situação, não se preocupe. Jesus, ele nos exorta a não nos preocuparmos. Como assim? Aí que está a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aquele que teme a Deus e aquele que não teme. E ele apresenta aqui algumas razões para não se preocupar. Jesus apresenta primeiro 3 motivos das quais nós não devemos nos preocupar. E depois, baseado no restante da Bíblia, eu trago aqui 5 remédios, 5 atitudes que nós podemos tomar para vencer a ansiedade. Primeiro, vamos às 3 razões que Jesus nos aponta, nos apresenta, 3 motivos. Por que eu não preciso me preocupar? Primeira coisa, versículo 26, Jesus diz assim: observem as aves, o Pai as alimenta. Vocês são muito mais importantes que elas. O que Jesus me apresenta? Um motivo, primeiro deles, para não me preocupar. Eu não preciso me preocupar porque Ele cuida de mim. Isso é muito interessante porque quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós conhecemos Deus, nós conhecemos quem somos nós diante de um projeto de Deus. Vemos que a nossa vida não é aleatória, a nossa vida ela não existe de qualquer maneira. Nós não fomos fruto do acaso e fomos largados numa vida louca, em que cada um se vira, cada um por conta própria, não. Desde o momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida está nas mãos dele, nas mãos de um Deus que pode todas as coisas, e ele diz: não se preocupe, porque eu estou cuidando de você. Sabe aquilo que eu não sei, aquilo que eu não posso ir, aquilo que a minha mão não consegue alcançar? Ele diz: não se preocupe, eu estou cuidando, a tua vida é minha. Você consagrou a mim, os teus negócios são meus, a tua vida é minha, a tua família é minha. O teu presente é meu, o teu futuro também é meu. Então eu não posso me preocupar, ou não preciso me preocupar, porque Ele está cuidando de mim. O apóstolo Pedro, com muita sensibilidade, ele alerta a igreja primitiva, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, que é um clássico, que ele diz assim: lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Talvez diante dessa pandemia, quarentena, sei lá o nome que bota nesse negócio, nesse momento que a gente está atravessando, talvez você esteja muito ansioso agora. Talvez você esteja tomando até remédio para dormir.
uma crise de ansiedade, você está começando a ficar agoniado, isso está já somatizando no seu corpo. Eu quero dizer para você nesse momento, nessa noite, mas talvez você assista esse vídeo durante o dia, eu quero dizer para você uma coisa. Jesus, ele te diz na sua palavra, não se preocupe, eu estou cuidando de você. Quer ver um segundo motivo que Jesus me apresenta? Por que eu não preciso me preocupar? Versículo 32. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha só que barato. Ele não só cuida, mas ele sabe que eu preciso. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós sofremos por coisas que nós, de fato, não precisamos. Nós ficamos ansiosos, porque eu preciso ter um carro melhor, mas porque eu preciso mudar de casa, mas é porque eu preciso ter um emprego melhor, mas será que eu vou conseguir? Calma aí. Será que é disso que você precisa? O Sermão da Montanha, ele também é chamado de o Sermão das Beatitudes, ou o Sermão da Felicidade, Jesus apresenta aqui uma receita de bolo para que você precisa para ser feliz de verdade. E a gente vê que para ser feliz de verdade, a felicidade não consiste em coisas, não consiste em ter coisas. Por isso que Jesus fala assim, aqui ele alerta na palavra, dizendo assim, quem se preocupa com o que tem são os pagãos, ou seja, aquele que não me conhece. Aquele que não me conhece, aquele que não tem intimidade comigo, esse deve ficar desesperado, tem que ficar preocupado. O que eu vou ter? Até porque ele anda pelos seus próprios meios, pelos seus próprios méritos. Ele está sozinho. Agora, a nossa vida, nas mãos do Senhor, ele diz, se preocupa não, eu sei o que você precisa. E aí, parafraseando Paulo, quando ele diz assim, que o meu Deus suprirá as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Quer dizer o seguinte, meu irmão, você está preocupado com o teu emprego, que vai ser no final dessa pandemia? Você está preocupado com o sustento da sua família, o que vai ser daqui em diante? Você está preocupado com a sua saúde? E agora, meu Deus, como é que vai ser? Eu quero dizer para você, não se preocupa. O Senhor sabe o que você precisa. Além de estar cuidando de você, Ele sabe o que você precisa e Ele suprirá. Ele é o provedor, Ele é o Pai amado, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. O salmista vai dizer que ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Tudo é dele. Esse Deus extraordinário, soberano, dono de tudo, ele diz, se preocupa não, eu vou suprir, eu vou cuidar, eu sei o que você precisa. E uma terceira coisa que Jesus Cristo, terceiro motivo que ele me apresenta para me convencer, e ele já me convenceu, que eu não devo me preocupar, é que não adianta nada se preocupar. Porque nós somos limitados. Olha o que diz o versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós queremos o controle de tudo, e nessa pandemia está todo mundo desesperado. Ou o que eu conheço de médicos apavorados, por quê? Eles sempre têm o controle de tudo, o controle da ciência, mas se a ciência não tem respostas, eles ficam apavorados. Então, por que ficar preocupado se vai adiantar alguma coisa? Você vai ficar com pressão alta, vai ficar careca, o cabelo vai cair, vai perder as unhas, vai ficar cheio de problema, vai ficar mais pobre porque vai gastar remédio para dormir, vai ficar dando chilique porque ninguém vai aguentar ficar perto de você, vai ser uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém vai querer estar junto de você. Mas para que você está fazendo isso? Jesus está dizendo, não adianta, você não pode acrescentar nada à sua vida. Por mais que você se preocupe, por mais que você sonhe, por mais que você planeje, por mais que você se prepare, você não pode acrescentar sequer uma hora à sua vida. Você não sabe nada acerca do seu futuro daqui a alguns segundos. Você não sabe, você não tem, você não pode, mas Jesus diz, não se preocupe porque apesar de você não ter, apesar de você não poder, apesar de você não saber, eu sou o onipotente, aquele que pode todas as coisas. Eu sou onisciente, aquele que sabe de todas as coisas. Eu sou o Deus, criador dos céus e da terra, o Deus do impossível. Então, por mais que você não possa, por mais que você não tenha o controle, Ele está governando, como diz o salmista, Ele governa, o soberano governa com a sua mão forte. A sua vida está nas mãos de um Deus poderoso, que pode todas as coisas e que Ele sabe de todas as coisas. Você não pode, mas Ele não, Ele pode. Ele sabe, Ele é Deus,
Ele é Senhor da nossa vida. Então, não se preocupa. Não se preocupa por quê? Porque Ele está cuidando. Não se preocupa porque Ele sabe o que você precisa e está providenciando. Não se preocupa porque não vai adiantar nada você ficar se preocupando. Porque Ele está trabalhando por você. E sabe, olha só, como eu disse no começo, 5 coisinhas, rapidinho, bate pronto. 5 coisinhas fundamentais, como um exercício para sua fé, para sua mente, nesse tempo de crise, para você vencer essa sua ansiedade. E hoje muitos estão em casa e aí a mente vazia sabe como é que é, né? Mas nesse tempo de pandemia, 5 coisinhas, exercícios para nossa fé e para nossa mente, para a gente poder vencer essa ansiedade. Primeira coisa, Hebreus 11:6 garante o seguinte, que Ele existe. Primeiro, saiba que Ele existe. Seu Deus não é uma possibilidade ou uma ficção. Deus existe, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele saiba que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Deus existe, Ele é real, Ele está no trono, Ele governa, Ele é Deus. Ele é de verdade, Ele existe. Então, primeira coisa, saiba que Ele existe. Segunda coisa, e saiba que Ele existe, repete toda hora. Deus existe, Deus está no controle, Deus sabe tudo, Deus é bom, Deus me ama. E você vai repetindo para si mesmo, igual o salmista, no Salmo 42, que ele fala assim, numa crise existencial, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele questionando a sua própria alma. Aí a alma responde para ele dizendo, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então diz para a tua alma, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, que Ele existe. Segunda coisa, traga à memória os feitos do Senhor. Quando nós nos lembramos do que Deus já fez por nós, a nossa fé é aumentada. E eu paro e penso, opa, se Deus fez tanto por mim, Ele não desistiu de mim, Ele vai continuar fazendo. O Deus que me tirou do pecado, o Deus que ouve as minhas orações, o Deus que já me curou em tantas oportunidades, o Deus que já me trouxe respostas em momentos que eu achei que o céu estava fechado. Quantas vezes eu pensei que era o fim e Deus me atendeu? Então, eu trago à memória o que me dá esperança e eu começo a projetar o futuro de uma maneira diferente. Opa, olho para o passado e falo, o Deus que me trouxe até aqui é o Deus que continuará comigo, me levando a lugares altos. Terceira coisa, não duvide do seu poder. Sabe quem é Deus? Criador dos céus e da terra. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o grande El Shaddai, o todo-poderoso Deus. E Ele disse de si mesmo, hein? Para mim, nada é impossível. Que é isso? Que Deus é esse? Então, não duvide do seu poder. Quarto exercício para sua fé, para sua mente, para vencer a ansiedade. Creia em suas promessas. Na Bíblia há milhares de promessas. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você tem promessa de Deus? Então, fica tranquilo, porque elas vão se cumprir. Deus é poderoso e fiel para cumprir cada vírgula, cada tio das promessas que Ele te fez. Então creia nelas. Começa a lembrar das promessas. Mas Deus falou que ia acontecer isso. Deus disse que isso aconteceria na minha vida. E você vai, já sonha. Já começa a fazer planos com essas promessas se cumprindo na sua vida. E quinta coisa, lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo. Durante essa pandemia, você não vai passar sozinho. Não tema, 41:10 de Isaías. Eu estou com você. Não tenha medo. Eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha outra coisa. Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, com vírus, sem vírus, com pandemia, com crise política, com crise econômica, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo de nada. Por quê? Porque Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está contigo. Mateus 28:20. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra é, não se preocupe. Deus já está se preocupando por você. A sua vida está nas mãos dele. Então, descansa, confia, espera. Porque grandes coisas Deus está fazendo pela sua vida. Eu sei que o tempo é de muita dificuldade. Eu sei que os dias são muito difíceis. Mas Jesus está no controle de tudo. A minha vida e a sua vida estão nas mãos dele. Então, se preocupa não. Aproveita essa quarentena. Vai ler bons livros, ler a Bíblia, assistir bons filmes. Curte sua família. Faça planos, faça sonhos.
Porque quando isso tudo passar, lembra que as promessas do Senhor ainda vão se cumprir na tua vida? Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Não se preocupe. Deus te abençoe. Beijo em todos, hein? Fiquem na paz.